Cara, eu sinceramente espero que ainda dê tempo de ajudar o detetive Antônio Manuel. Porque depois da ligação que eu recebi ontem, eu fiquei com uma sensação muito ruim sobre toda essa situação. Porque do jeito que as coisas estão acontecendo na API agora, parece que cada dia surge um problema ainda pior. E eu tô falando sério. Ontem, aquele parente anônimo do Antônio Manuel me contou coisas muito estranhas. Os sintomas. O comportamento. As dores de cabeça. Os olhos vermelhos. E principalmente, a parte dele falando sozinho durante a madrugada. Cara, aquilo não sai da minha cabeça. Porque sinceramente, depois da ameaça do Necros, isso começou a parecer muito mais do que simples estresse. E quanto mais eu penso naquela ligação, mais eu tenho a sensação de que o Antônio Manuel realmente descobriu alguma coisa perigosa envolvendo o Necros. E talvez o Necros tenha percebido isso. Porque lembra exatamente o que ele falou pra mim. Meu próximo alvo é alguém que gosta de procurar respostas. Cara, isso combina perfeitamente com Antônio Manuel. Então hoje, eu vou até a casa dele pessoalmente. Porque sinceramente, eu preciso ver com meus próprios olhos como ele tá. E dependendo da situação, talvez a gente descubra finalmente o que exatamente ele encontrou, e por que o Necros parece tão interessado nele. Só que eu vou ser sincero com vocês. Eu tô nervoso pra esse encontro. Porque depois de tudo que me contaram, eu não faço ideia de como o Antônio Manuel vai estar hoje. E sinceramente, uma das coisas que mais me preocupa é que talvez ele já saiba que tem alguma coisa errada acontecendo com ele. E se isso realmente tiver ligação com o Necros, a situação pode ficar perigosa muito rápido. Então eu vou me arrumar agora pra ir até lá. E quando eu chegar na casa dele, eu volto a gravar pra mostrar tudo pra vocês. Porque sinceramente, eu tenho a sensação de que esse encontro pode revelar alguma coisa muito séria sobre a nova era Necros. Então, eu vou indo agora. E espero muito que o Antônio Manuel ainda esteja bem quando eu chegar lá. Alguns momentos depois. Antônio Manuel. Cara, você tá bem? Sinceramente, você tá com uma aparência muito estranha. E eu tô falando sério. O que aconteceu com seus olhos? Porque a esclera dele está muito vermelha. Muito mais vermelha do que o normal. E sinceramente, você também parece muito irritado. Cara, desde a hora que eu entrei aqui, parece que você tá com raiva de alguma coisa. O que tá acontecendo? Porque ontem, alguém da sua família entrou em contato comigo extremamente preocupado com você. E sinceramente, depois de tudo que eu ouvi, eu achei melhor vir aqui imediatamente. Porque segundo essa pessoa, você começou a mudar muito nos últimos dias. Dor de cabeça, irritação, isolamento. E até conversando sozinho durante a madrugada. Cara, isso não parece normal. E sinceramente, depois daquela ligação do Necros, eu tô começando a ficar preocupado de verdade. Porque lembra exatamente o que ele falou. Meu próximo alvo é alguém que gosta de procurar respostas, e você literalmente é uma das pessoas que mais investiga coisas dentro da API. Então me fala a verdade. Você descobriu alguma coisa envolvendo o Necros? Porque parece que você tá escondendo alguma coisa faz tempo. E sinceramente, você tá diferente. Muito diferente. Seu rosto tá cansado. Seus olhos tão estranhos. E parece que você não dorme faz dias. E outra coisa, desde que eu cheguei aqui, você praticamente não olhou diretamente pra mim. Como se estivesse tentando esconder alguma coisa. Cara, isso tá me preocupando muito. Então por favor, fala logo o que tá acontecendo. Porque sinceramente, depois de tudo que eu ouvi ontem, eu tenho a sensação de que a situação é muito mais grave do que você tá tentando demonstrar. E se isso realmente tiver ligação com o Necros, a gente precisa resolver isso agora antes que piore ainda mais. Então me responde uma coisa. Por que você tá assim? E principalmente, o que exatamente você descobriu? Por que você quer saber, Abnertube? Por que de repente todo mundo resolveu agir como se eu tivesse algum problema?
Eu tô cansado disso. Cansado. Desde ontem, todo mundo fica olhando estranho pra mim. Fazendo perguntas. Tentando me observar. Tentando descobrir o que eu tô fazendo. E sinceramente, isso já tá começando a me irritar profundamente. E outra coisa, quem foi o bosta que decidiu falar pra você que eu tô estranho? Quem foi? Porque sinceramente, ninguém tinha direito de sair falando da minha vida pelas costas. Ninguém. E eu já tô percebendo que tem gente me observando faz tempo. Então fala logo, quem foi que te contou essas coisas? Porque eu quero saber exatamente quem tá espalhando conversas sobre mim. E sinceramente, você não devia nem ter vindo aqui. Isso não tem nada a ver com você. Nada. Eu já falei que eu tô bem. Só tô cansado. Só isso. Mas parece que ninguém consegue entender isso. Todo mundo fica inventando paranoia. Olhos vermelhos. Dor de cabeça. Comportamento estranho. Cara, vocês estão ouvindo vocês mesmos? Parece até que vocês já decidiram que eu enlouqueci. E sinceramente, isso tá me dando mais raiva ainda. E outra coisa, para de falar o nome do Necros perto de mim. Eu já disse pra parar. Você não tinha nada que vir aqui perguntar coisa nenhuma. E principalmente, você não tinha nada que ficar tentando descobrir coisas sobre mim. Fica quieto, só fica quieto, porque quanto menos você souber, melhor vai ser pra você. Você não entende o que tá acontecendo. Não entende, e sinceramente, talvez seja melhor continuar assim. Porque algumas coisas não deveriam ser descobertas. E algumas respostas custam caro demais. Então para de agir como se eu fosse algum tipo de ameaça. Porque sinceramente, eu já tô ficando sem paciência com isso tudo. Antônio Manoel, calma. Eu não vim aqui pra brigar com você. E sinceramente, isso que tá me preocupando ainda mais. Porque você normalmente não reage desse jeito. Cara, eu conheço você faz tempo. E eu nunca vi você agir assim. Você tá extremamente nervoso. Irritado. E parece que qualquer pergunta já te deixa com raiva imediatamente. E sinceramente, isso não parece só cansaço. Então para um pouco e tenta me escutar. Eu não vim aqui porque quero invadir sua vida. Eu vim aqui porque eu tô preocupado com você. Porque depois da ligação do Necros, as coisas começaram a ficar estranhas rápido demais. E agora você tá apresentando exatamente os sintomas que começaram a aparecer em outros casos envolvendo ele. Então me desculpa, mas eu não vou fingir que isso é normal. E outra coisa, eu não vou falar quem entrou em contato comigo. Porque essa pessoa estava claramente preocupada com você. E sinceramente, depois de te ver desse jeito agora, eu entendo perfeitamente o motivo. Porque parece que você tá tentando esconder alguma coisa o tempo inteiro. E aquela frase que você acabou de falar, algumas respostas custam caro demais. Cara, o que isso significa? Porque sinceramente, isso não parece frase de alguém simplesmente cansado. Parece que você realmente descobriu alguma coisa. E talvez essa coisa esteja destruindo você aos poucos. Então me fala a verdade. O que você encontrou? Porque eu consigo perceber que você tá assustado. Mesmo tentando esconder isso com raiva. E sinceramente, quanto mais você tenta fugir do assunto, mais parece que o Necros realmente tá envolvido. E outra coisa, quando eu mencionei o nome dele, você praticamente perdeu o controle. Cara, isso não é normal. Então por favor, para de tentar enfrentar isso sozinho. Porque se realmente tiver alguma coisa acontecendo com sua mente, você precisa de ajuda agora. E eu tô falando sério. Porque ontem, me disseram que você tava falando sozinho durante a madrugada. Como se estivesse discutindo com alguém invisível. E sinceramente, depois de te ver agora, eu não consigo mais acreditar que isso era exagero. Então olha pra mim e fala a verdade. Você tá ouvindo alguma coisa? Ou vendo alguma coisa que ninguém mais consegue ver? Chega, AbnerTube, chega! Você não entende nada do que tá acontecendo. Nada. Então para de agir como se tivesse vindo aqui pra me salvar.
Porque sinceramente, você só tá piorando tudo. E eu já tô ficando cansado dessa conversa. Você entra aqui, fica fazendo pergunta atrás de pergunta, falando do Necros o tempo inteiro, tentando arrancar a resposta de mim. Como se eu fosse algum interrogatório ambulante. Cara, vai embora. Sério, vai embora agora. Porque eu tô tentando me controlar faz tempo. E sinceramente, tá ficando cada vez mais difícil. Você não percebe, né? Você continua falando, continua insistindo, continua tentando cavar coisa onde não devia. Igual um idiota. E depois as coisas dão errado e ninguém entende o motivo. Por que vocês simplesmente não conseguem ficar quietos? Você acha que isso é brincadeira? Você acha que investigar tudo vai trazer resposta bonita no final? Não vai. Então para de agir como herói. Porque você não faz ideia daquilo que eu descobri. E sinceramente, ainda bem que não faz. Porque se você soubesse, talvez nem tivesse coragem de continuar aqui agora. Então escuta muito bem o que eu vou falar. Me deixa em paz. Para de me observar. Para de fazer pergunta. Para de tentar entrar nesse assunto. E principalmente, para de falar o nome dele perto de mim. Tem coisa errada acontecendo. Muito errada. E quanto mais você fica aqui, mais irritado eu tô ficando. Então sinceramente, vai embora antes que isso piore. Porque eu tô falando sério, AbnerTube. Se você continuar insistindo, é bem capaz de eu acabar perdendo a paciência de verdade. E eu não quero fazer alguma coisa que eu vá me arrepender depois. Então pega essa câmera, sai da minha casa, e esquece essa história. Esquece o Necros, esquece a investigação, esquece tudo isso. E se possível, nunca mais volta aqui. Porque sinceramente, eu não sei mais até quando eu consigo continuar me controlando. Tá bom, Antônio Manoel. Eu já entendi. Se é assim que você quer resolver isso, então beleza. Eu vou embora. Porque sinceramente, eu vim aqui preocupado com você. Eu vim aqui tentando ajudar. Mas claramente você não quer ajuda nenhuma. Então eu não vou continuar insistindo. Só que presta muita atenção no que eu vou te falar agora. Depois, não adianta ficar me ligando desesperado. Não adianta mandar alerta. Não adianta pedir ajuda. Não adianta tentar me procurar de última hora. Porque eu vim até aqui hoje justamente para tentar evitar que a situação piorasse. E você praticamente me expulsou da sua casa. Então beleza. Se você acha que consegue lidar com isso sozinho, então lida. Mas sinceramente, depois de tudo que eu ouvi, e depois da forma que você tá agindo, eu tenho quase certeza que isso envolve o Necros. E você sabe disso também. Por isso você perde o controle toda vez que eu menciono ele. Por isso você tá escondendo alguma coisa. E principalmente, por isso você tá tentando afastar todo mundo. Porque no fundo, eu acho que você percebeu que tem alguma coisa errada acontecendo com você. Só que ao invés de aceitar ajuda, você decidiu agir desse jeito. Então sinceramente, se vira com Necros. Porque eu tentei ajudar. E você decidiu transformar isso numa briga. Cara, eu sinceramente espero muito que você não se arrependa disso depois. Porque eu tenho a sensação de que você tá muito mais perto do perigo do que imagina. E outra coisa. Você falou que algumas respostas custam caro demais. Então talvez você realmente tenha encontrado alguma coisa envolvendo Necros. Só que agora você vai ter que lidar com isso sozinho. Porque eu não vou continuar tentando ajudar alguém que claramente não quer ser ajudado. Então é isso. Eu vou embora. Mas sinceramente, eu tô saindo dessa casa com uma sensação muito ruim. Porque parece que eu acabei de conversar com alguém que tá tentando lutar contra alguma coisa dentro da própria cabeça. E isso sinceramente me assustou. Então boa sorte, Antônio Manoel. Porque eu tenho a sensação de que você vai precisar muito dela daqui pra frente. Ótimo, finalmente você entendeu. E sinceramente, obrigado, porque eu já tava ficando cansado dessa conversa.
Então faz isso mesmo. Vai embora. Volta pro seu estúdio. Faz seus vídeos. E esquece essa história. Porque quanto mais longe você ficar disso, melhor pra você. E pode deixar. Eu sei exatamente a decisão que eu tô tomando. Muito melhor do que você imagina. Então para de agir como se eu fosse alguém perdido precisando ser salvo. Eu não preciso da sua ajuda. Nunca precisei. E sinceramente, depois dessa conversa, eu preciso menos ainda. Você veio aqui querendo resposta. Só que algumas coisas é melhor continuarem enterradas. E quanto mais você insiste em cavar, mais perto você chega de coisas que não devia encontrar. Então talvez seja melhor assim mesmo. Você segue sua vida e eu resolvo isso sozinho. Porque sinceramente, você não faz ideia do tamanho do problema. E eu prefiro que continue sem fazer ideia. E quanto mais essa conversa continua, mais difícil tá ficando. Então antes que essa situação piore, é melhor você sair daqui agora. E outra coisa, para de investigar isso. Para de tentar entender o Necros. Para de procurar resposta pra tudo. Para de mexer nessas coisas. Porque sinceramente, tem coisa que destrói qualquer pessoa que chega perto demais. E eu acho que já cheguei perto demais disso faz tempo. Então faz um favor pra você mesmo. Esquece essa história inteira. E agora, você já pode se retirar. Alguns momentos depois. Bom, eu já voltei pro estúdio. E sinceramente, depois daquela conversa com o Antônio Manuel, eu sei que muita gente vai achar que eu tô bravo. Ou triste. Ou decepcionado. Mas na verdade, eu tô normal. Sério. Porque eu fui lá com uma intenção simples. Tentar ajudar. Só isso. Eu fui preocupado com ele. Fui tentando entender a situação. Fui tentando evitar que alguma coisa pior acontecesse. Mas claramente, ele não quer ajuda nenhuma. Então sinceramente, não tem mais o que eu fazer. Porque chega uma hora que a própria pessoa decide o caminho que quer seguir. E o Antônio Manuel deixou muito claro hoje qual decisão ele tomou. Ele quer resolver tudo sozinho. Então beleza. Agora ele resolve sozinho. Porque eu sinceramente tentei ajudar. Só que ao invés de conversar normalmente, ele preferiu gritar, me expulsar e agir como se eu fosse o problema da situação. Então sinceramente, eu não vou mais insistir. E outra coisa. Eu já vou deixar avisado agora para evitar problema depois. Se realmente acontecer alguma coisa com ele envolvendo o Necros, não adianta depois querer correr atrás de mim desesperado. Porque eu fui até lá hoje justamente para tentar impedir isso. E ele praticamente mandou eu sair da vida dele. Então beleza. Se ele acha que consegue lidar sozinho com o Necros, então ele que lide. Porque sinceramente, ele não é o espertão da história. Então pronto. Ele que tente resolver isso sozinho agora. Porque claramente ele acha que sabe exatamente o que tá fazendo. Mesmo com os olhos daquele jeito, com a cabeça claramente afetada, e praticamente perdendo o controle emocional toda hora. Cara, foi impossível não perceber isso. E sinceramente, quanto mais ele falava, mais parecia que tinha alguma coisa acontecendo dentro da mente dele. Só que ele prefere negar tudo. Então eu não vou mais ficar tentando convencer alguém que não quer ouvir. Porque chega uma hora que não depende mais de mim. E outra coisa que me preocupou muito, foi o jeito que ele reagia toda vez que eu mencionava o Necros. Cara, aquilo não parecia raiva comum. Parecia medo. Desespero. E ao mesmo tempo, como se ele estivesse tentando esconder alguma coisa. E sinceramente, eu ainda acho que ele descobriu algo muito importante envolvendo o Necros. Talvez importante até demais. Só que agora, eu tenho a sensação de que já é tarde demais para ele admitir isso. E sinceramente, aquela frase dele, algumas respostas custam caro demais, cara, isso ainda está na minha cabeça. Porque parece que ele viu alguma coisa que destruiu ele psicologicamente aos poucos. E talvez seja exatamente isso que o Necros queria. Mas enfim.
Agora eu sinceramente vou me afastar dessa situação por enquanto. Porque eu tentei ajudar da maneira certa. E se mesmo assim ele escolheu continuar sozinho, então foi uma decisão dele. Só espero que ele não perceba tarde demais o tamanho do erro que tá cometendo agora. Porque sinceramente, depois de tudo que eu vi hoje, eu tô começando a achar que a situação dele pode piorar muito rápido. Então comentem as teorias de vocês. Vocês acham que o Antônio Manuel realmente já tá sendo afetado pelo Necros? Vocês acham que ele ainda pode ser salvo? Ou vocês acham que ele já passou do ponto? Porque sinceramente, depois da conversa que eu tive hoje, eu saí daquela casa com uma sensação muito ruim. Então é isso. Tchau.